lanço-vos este desafio de conversarmos um pouco, de colocarem algumas questões à Leonor e à Sara. Eu retinha muito particularmente da intervenção da Leonor esta questão da linguagem cinematográfica e do uso, se é que posso dizer isto, que dela podemos fazer nos museus, no nosso dia-a-dia nos museus. Esta forma peculiar de dar a conhecer uma história, como dizia a Sara, também pode ter muito de linguagem cinematográfica, de guião. Falamos muitas vezes no guião da exposição, eu ando sempre a falar nisso às minhas equipas, quando é que me trazem o guião da exposição, quando é que me trazem o guião da exposição. O guião não é mais do que a história daquilo que queremos dar a conhecer naquela exposição. Da mesma forma que há um guião imaginado ou não para uma visita guiada para qualquer tipo de público. Este guião não é mais do que estarmos a usar uma linguagem que vem do cinema para estruturarmos uma ideia, para criarmos uma história, para darmos a conhecer o objeto, a coleção. Portanto, se calhar até sem querermos, sem termos refletido muito sobre isso, usamos muito mais a linguagem cinematográfica do que à partida poderíamos pensar. Isto para não referir aquilo que é mais óbvio, todos nós recorremos ao poder da imagem, isto é quase que uma expressão do senso comum, mas que continua a ser verdadeira nos nossos dias, para completar, enriquecer os conteúdos expositivos e os nossos acervos museológicos quando os damos a conhecer aos nossos públicos. Portanto, estão lançadas um conjunto de questões que são outros tantos desafios e que me parece importante também ouvir-vos. É sempre difícil este primeiro passo. Doutora Clara Camacho. Bom dia. Para dar o pontapé de saída, enquanto vão pensando nas próximas perguntas, era uma pergunta para a Leonor. Se, enquanto visitante de museus, enquanto investigadora e realizadora nesses seus múltiplos papéis, que balanço ou que análise é que faz precisamente do uso da linguagem do cinema nos museus e talvez até mais em algumas exposições temporárias. Portanto, da sua experiência, cruzando esses seus múltiplos papéis, se pode partilhar connosco qual a sua impressão do estado da situação, porque realmente nos últimos anos tem havido um crescente uso dessa linguagem em museus e em exposições temporárias. Não sei se haverá mais alguma questão ou se... Joaquim Jorge. Obrigado. Também aqui para dar uma nota, se calhar, do que é possível fazer com os poucos recursos que todos temos e com pensar uma escala de mosquito e não fazer um porta-aviões, que sempre pensamos em exposições, são coisas que demoram muitos anos, equipas diversificadas, muito dinheiro, coisas que não temos neste momento. Portanto, vamos pensar a escala de mosquito, podia ser mosquito na sala, e tentar evitar que as pessoas adormeçam, ou pelo menos picá-las nas consciências. Há um exemplo que me parece muitíssimo interessante, que toda a gente se calhar conhece, e das palavras que a doutora Leonor estava a dizer, fez-me fazer aqui uma ponte com o que a Sara tinha dito. Há um exemplo do Met, em Nova Iorque, que pôs os curadores da exposição a falarem de uma forma muito emocional sobre a peça que para eles é a peça preferida da sua coleção. E há um momento ali de epifania, de spark, de contágio, de quando nós vimos os vídeos, não ficamos contagiados. São coisas muito pequenas, têm 4 minutos ou 5, mas eles explicam porque é que aquela peça para eles é importante. E porque não às tantas pormos os nossos museus a fazer a mesma coisa, não custa muito dinheiro. E se calhar até pedir aos públicos para dizerem também porque é que gostam daquela peça, criar canais, multiplicá-los no YouTube, coisas que nós podemos fazer, que não são caras, mas que são altamente poderosas no sentido do mosquito que incomoda na sala. Era esse o desafio que eu queria deixar.
Eu passava à doutora Leonor Ariel só para enquadrar estas duas questões e talvez a Sara também queira dizer alguma coisa e depois voltamos à sala. Ora, sobre o uso do cinema, dos ecrãs, da imagem de movimento nos museus, nas exposições, ele é praticamente, enfim, universal. Em todo lado há ecrãs utilizados, filmes. Agora, isso depende muito das exposições e é difícil fazer uma avaliação geral. Eu sei que isso acontece, sei que já nos habituámos a isso, talvez nos últimos 10 ou 15 anos, porque passou a haver tecnologias disponíveis. É sempre um momento forte de uma exposição, esse contacto com uma coisa que mexe. Pronto, seja ela uma geringonça, sem segundas intenções, mas seja um ecrã. Para mim é uma coisa que me interpela sempre. Talvez eu só lamente, isso é uma observação geral, sim, que os museus tenham poucos sítios onde uma pessoa se sente, se possa sentar. Porque, deitar. primeiro porque há pessoas que se cansam das pernas de andar a passarinhar. Depois porque sentada a pessoa pode contemplar, pode dar tempo para refletir, e pode pensar, e pode tomar notas. Pronto. Eu tenho dificuldade em fazer uma avaliação geral. Isso é uma coisa empática, mas eu sei que o cinema, hoje, nos museus, nas exposições, tem uma grande presença, tanto ao nível da criação artística, não é? Atual, que passa muito pelo vídeo, como ao nível da encenação e da representação dos conteúdos, dos objetos de cada museu, não é? Em relação à ligação emocional ao público, à possibilidade de convocar as pessoas através das emoções, como o cinema faz, eu acho que possivelmente isso é mais que verdade. Não tenho muita essa experiência, mas lembrei-me que esqueci de dizer uma coisa há pouco. É que, em relação à literacia do cinema, assiste-se a uma coisa que o Rossellini haveria de gostar de ver, que é esta descoberta do YouTube, que é uma coisa que nasceu em 2005, portanto tem 10 ou 11 anos. O YouTube tem 10 ou 11 anos. Nós éramos todos crescidos há mais tempo do que isso e vivíamos sem YouTube, mas hoje em dia o YouTube é realmente um instrumento de democratização da linguagem do cinema, mesmo se as pessoas quando falam, quando põem os seus vídeos no YouTube, o fazem como quem pratica a oralidade, não é? Como uma cultura oral. Por exemplo, descobriu-se, as pessoas descobriram uma das grandes utilidades do YouTube, para além de ver o que os outros fizeram, que é mostrar o que eles sabem fazer. E se uma pessoa quer montar uma coisa qualquer, quer saber como é que se arranja uma perna numa cadeira, ou como é que se arranja um esquentador, ou como é que se põe a funcionar uma maquineta qualquer, vai ao YouTube e alguém se lembrou de nos explicar, vendo, como é que se faz. Uns mais bem feitos, outros mais mal feitos. É o Wikipédia e Rossellini. Mas funciona, é um uso inédito da linguagem cinematográfica, ainda que em muitos casos tosca, noutros mais elaborada, onde é a linguagem da televisão, mas para fins educativos, de uma forma democrática, livre, completamente em autogestão da expressão. E portanto, inclusive é com um grande poder emocional e subjetivo. Digamos que não posso deixar de concordar, mas aproveito para ter dito isto. Penso que a Sara... Eu ia só aproveitar para vos lançar mais uma chega. A Leonor estava agora a falar e claro que me estava a recordar que também temos feito uso dessa ferramenta do YouTube, aqui no Museu do Neorrealismo. O nosso gabinete de comunicação, através do meu colega Fernando Marques, vai produzindo pequenos filmes, vai introduzindo e temos vindo a constatar que o número de visualizações tem vindo a crescer
exponencialmente. E, portanto, vamos recorrendo a essa ferramenta como uma forma também, como vocês todos, de atingir mais públicos. E isto parecem as tais receitas de que a Sara falava, mas há coisas às quais não podemos fugir e penso que esta é uma delas. Mas isto fez-me recordar, e a propósito da linguagem cinematográfica, democratização cultural, efeito hipnótico, penso que isto ainda está tudo aqui nas nossas cabeças. Fez-me lembrar também na questão das visitas virtuais, e era isso que queria lançar para esse lado. A visita virtual não é mais também do que construir um pequeno filme, uma pequena mostra sobre os museus. Até que ponto é que isso influencia a forma como os nossos públicos vêm ter connosco ou não vêm ter connosco? Não sei se é certo. Queria só acrescentar outra discussão. Desculpa. Olá, boa tarde. Eu queria, não era exatamente perguntar à Leonor, mas era para levantar aqui uma outra questão. Nós temos falado um pouco desta ideia da linguagem cinematográfica, não é? E da questão da literacia cinematográfica, e eu acho que sim, acho que há coisas que se transmitem pelo cinema e segundo uma determinada maneira de fazer. Mas também acho que o cinema, precisamente porque vivemos numa cultura de ecrã, e sobretudo para as camadas mais jovens, hoje em dia é uma ferramenta mais próxima do que se calhar outras, do que se calhar um livro, e para mim acho que aquilo que pode ser interessante no sentido de integrar o cinema no museu tem a ver em criar instrumentos que são propulsores, ou seja, no meu museu onde eu trabalho há esta questão de tentar sempre trazer para a contemporaneidade, eu trabalho em arte antiga, portanto trazer para a contemporaneidade aquilo que são questões que nós sabemos que são absolutamente universais e que sempre atravessaram a arte e a cultura ao longo do tempo. E o cinema, eu acho que a linguagem cinematográfica, enquanto narrativa, e não necessariamente do ponto de vista ilustrativo, ou documental, ou pedagógico, mas uma curta-metragem. Eu sei que na Finlândia eles fazem isso, dão filmes às escolas, curtas-metragens às escolas, que são narrativas ficcionais. De histórias de 2 amigos ou de 3 amigos e que se encontram e que não sei o quê, mas aqueles filmes levantam questões. E levantam questões que podem ser depois debatidas em relação àquilo que nós temos nas nossas coleções. E, portanto, acho que isso, embora eu saiba que é um bocadinho diferente, porque aqui estamos a falar também do poder da linguagem cinematográfica, como é que ela pode ser usada nos museus, aqui eu falo mesmo dessa ideia, não de estar a criar uma coisa, lá está, com essa linguagem, mas usá-la como ponto de partida, como ponto de partida para diálogo com as coleções e prática. É uma possibilidade riquíssima, não é? E só isto agora porque é uma dificuldade que eu também tenho, ou também tive, que é como é que isso pode ser feito, nomeadamente no acesso a esses filmes. Porque eu sei que existe este plano para o cinema, mas eu sei, e pela minha experiência, quando tentei programar ciclos de filmes, que às vezes é muito complicado nós termos acesso a filmes e conseguir ter os direitos para os exibir, e nem sempre nós podemos estar a pôr coisas no YouTube. Eu não sei até que ponto é que se eu decidir estar a mostrar uma data de filmes no YouTube, eu acho que não posso fazer, nem a minha direção deixa. E portanto, existe, não sei se existe, e que isso é uma pergunta, sabe se existe alguma ideia de uma criação de uma plataforma que possa ceder, sem ser documentário, não sei que a Pordoc o faz, mas com outro tipo de filmes, isso. Esse Plano Nacional de Cinema é dirigido às escolas, tem um corpus de filmes, uma lista de filmes indicados para cada ano de escolaridade e propõe aos professores que eles levem os alunos ao cinema e que trabalhem isso como uma visita de estudo, antes e depois, e possivelmente nessa ida ao cinema que haja também uma apresentação. No fundo é ir ao Museu do Cinema para conhecer alguns filmes, uns antigos, outros recentes. Agora, é como o Plano Nacional de Leitura. Existem muitos filmes disponíveis em todo lado, nunca houve tantos filmes acessíveis nas bibliotecas, até no YouTube. Eu não proponho a ninguém que ponha os filmes pirateados no YouTube, mas eles já lá estão. Não têm a qualidade suficiente de imagem. Isso também ajuda muito, porque o cinema
a magia do cinema vem muitas vezes da nitidez da imagem. E quando nós vemos uma coisa no YouTube, ela tem uma qualidade péssima. Já há alta definição também, mas portanto, há muitos sítios onde há bibliotecas, há videotecas, há associações como a Pardoc, mas eles só emprestam a sócios. Tornaram mais difícil o acesso aos documentários nos últimos anos. Na promessa de ter tudo digitalmente disponível, deixou de haver empréstimo presencial. Mas há de voltar. Há outros sites, até internacionais, no campo dos documentários há um site europeu que é o DA Filmes, qualquer coisa, Documentary Alliance, não sei o quê, e há também um lugar português que é o Lugar do Real, organizado por uma associação de Viana do Castelo, que também faz festivais, onde há muitos documentários portugueses interessantes, e alguns uns mais pedagógicos, outros mais jornalistas. E há filmes em DVD em todas as bibliotecas, nas escolas. Podem, nos museus não podem. As escolas têm uma exceção. É assim, algures na legislação há uma exceção para os filmes que são para exibição de filmes para fins didáticos. E eu nunca me preocupei com isso e sempre digo que se pode usar os filmes nas aulas. Senão iríamos pagar direitos de autor pelas fórmulas químicas ou pelo conhecimento que está nos livros, pelas fotocópias. Pronto, não tem fins educacionais, isso não põe problema, ninguém vai perseguir ninguém. No YouTube é diferente, há uma série de maduros que põem lá os filmes à disposição, até que o autor bloqueia aquilo, mas depois vem outro e põe outra vez. Eu acho, nesse aspecto, acho que é claro que para filmes é preciso muito dinheiro, e não só muito dinheiro, mas muito tempo e muita elaboração, e é por isso que se calhar não existe um currículo escolar posto em cinema, porque isso levaria séculos a construir. Mas é claro que esse investimento tem que ser, enfim, recuperado por quem produz um filme, e por isso os filmes quem produz um filme não quer que ele esteja disponível no YouTube para não perder dinheiro. Mas a certa altura, passados aqueles 2 ou 3 anos em que o filme rende, eu acho que não há nenhuma razão para ter esses produtos. De facto, o cinema deve estar acessível a todos. Não... Enfim, é um bocado. Agora, em relação à pergunta da experiência aqui do museu. Peço desculpa. Não faz mal. Mas só para responder àquela colega, como é que nós temos contornado, e é mesmo contornar a questão, assumidamente. Nós não temos um auditório licenciado pelo IGAC para sessões de cinema. De início isso foi um pouco um constrangimento à nossa programação, porque desde o início queríamos ter a exibição de alguns filmes que entendíamos importantes para completar determinado projeto expositivo. Temos contornado a questão ou trazendo cá o realizador, e portanto é uma sessão de auditório na qual é passado aquele filme e que vai dar aso a um debate em torno de determinada questão relacionada com a exposição, com o nosso acervo, com a nossa programação, etc. No caso, por exemplo, da exposição da qual a Leonor é curadora, temos vindo a apresentar precisamente um ciclo em torno dos filmes do Manuel Guimarães, com a presença da Leonor, com a presença de convidados, e portanto é mais uma sessão de auditório que tem como complemento a passagem desse filme, mas aqui também temos uma parceria com a Cinemateca, no âmbito da exposição, preocupados com a questão, agora já de uma forma mais lata, da literacia cinematográfica. Temos vindo aos poucos a estabelecer parcerias com outras entidades. No ano passado arrancámos com a parceria com o Indie Lisboa, que correu muito bem e que estamos a pensar que tenha continuidade. Pronto, só para responder à colega. Acerca da visita virtual, se calhar a Sara poderá ter alguma coisa a dizer, porque eu acho uma coisa muito bonita, até já agora,
participei no primeiro CD-ROM português que se chamava Museu Virtual, feito pela Aldo Risco, com direção do António Cerveira Pinto. Pronto, mas agora acho que deve ser muito bom, mas dou a palavra assim. Eu gostaria só de comentar um pouco aquilo que falamos aqui nestes últimos minutos e sobretudo pegando nesta ideia de que o cinema e a sua linguagem, e sobretudo a linguagem audiovisual, já é absolutamente transversal, sobretudo às jovens, às mais jovens gerações. Isso possibilita que os museus, como tantos outros espaços, entrem pelas casas das pessoas mesmo sem que nós controlemos esse facto ou saibamos dele. Portanto, é uma inevitabilidade e que também é inevitável o uso dessa linguagem, não sei se recorrendo exatamente à linguagem do cinema como ela é ensinada em escolas de cinema, mas apropriada pelas pessoas no seu uso cotidiano. Há um aspecto que me interessa particularmente neste recurso tão acessível, que é o facto de nós podermos comunicar aquilo que queremos dizer àqueles que são os nossos outros significativos. Isto é assim um chavão, mas é uma forma de dizer algo que é muito importante. Eu quero comunicar com aqueles que entendem a minha linguagem, que percebem o meu jargão, o meu vocabulário e que estão dentro do meu contexto. A linguagem audiovisual é muito mais poderosa e é muito mais uma linguagem dessas jovens gerações. É uma linguagem que usa todo o corpo e usa todos os sentidos, um pouco na linha daquilo que eu quis, no fundo, transmitir e que foi muito bem salientado pelo Joaquim. E, portanto, acho que faz todo o sentido usar este recurso como um recurso no museu. Acho que hoje em dia um telemóvel consegue fazer essa captação, porventura uns com mais qualidade do que outros, mas o que importa é o conteúdo, pois aí é que está o problema, é a relevância desse conteúdo. E se há um papel do mediador, do orientador, do programa educativo do museu, é, no fundo, transcender aquilo que já é habitual num contexto... no contexto do YouTube menos conceptualizado. Eu não estou a dizer que com isto devemos conceptualizar tudo e torná-lo muito importante, não é nada disso, mas sim fazer descobrir, através desta ferramenta, fazer descobrir e dar a ver outros mundos. É um instrumento de grande disseminação, acessível e só para vos dizer que tenho tido conhecimento e já programei também oficinas de chamado Digital Storytelling, o tal poder da narrativa, da sequência, tudo aquilo que, no fundo, são os princípios da aprendizagem e da forma como ensinamos para uma aprendizagem significativa podem ser muito facilmente apropriados pelo cinema e como recurso. Portanto, acho que há aqui um caminho enorme a explorar. E sobretudo para esta ideia de que eu faço parte do museu. Portanto, os conceitos de participação, eu posso falar sobre a obra do museu, o museu é meu também porque eu me envolvo com a exposição e porque eu dissemino a minha opinião sobre a peça. Portanto, há aqui um caminho interessante. Devido ao adiantado da hora, vamos ter só mais uma questão, não se importa. Depois, à tarde, podemos falar mais um bocadinho. Este senhor está bem? Desculpa lá, eu tenho que pôr de pé que eu gosto de ver as pessoas. Chamo-me Zé Luís Catalão, sou dos Museus Municipais de Setúbal e a minha intervenção vem para as duas colegas. Por um lado, a questão do conhecimento dos públicos. E nós hoje somos confrontados com uma grande diversidade de públicos. Se há uns anos atrás os serviços educativos trabalhavam essencialmente com as escolas, hoje somos confrontados no dia-a-dia com os IFPs e com o público sénior. E isso é uma preocupação enorme que devemos ter de ir ao encontro a esses públicos. Ir ao encontro desses públicos é criar também programas que façam essa interligação. No nosso caso, nós temos um projeto
em parceria com a Divisão de Inclusão Social, que se chama Memórias, Patrimónios e Identidades, que não só procuramos dar a conhecer a nossa realidade, mas também a realidade de outros concelhos e de outros museus. Eu estou a ver ali o colega do Museu de Alpiarça, que nós já levamos o nosso público sénior a visitar aquele museu. Por outro lado, também, o museu não vive só de serviço educativo, vive de outros serviços, e não podemos esquecer a importância dos centros documentais. E aí onde nós temos também o trabalho do Michel Giacometti, isto por exemplo, que ultimamente foi reunido em DVDs e que está disponível para toda a gente ver, falando da questão da linguagem cinematográfica, mas também outros serviços da própria autarquia que promovem o conhecimento, e o Lauro António, que falou há pouco, tem um ciclo de cinema temático no Fórum Municipal Luísa Todi. Ora, esse público sénior, falando só agora nos séniores, ao fazermos este projeto de Memórias, Identidades e Patrimónios, estamos também a promover a sua ida ao Fórum Luísa Todi para conhecer o trabalho do Lauro António e as propostas do Lauro António. Por outro lado, o próprio serviço educativo tem que ter uma preocupação em divulgar a existência do centro de documentação para que se possa, então, fazer um trabalho continuado no seguimento até do que a colega Sara estava a dizer, depois haver também mais trabalho para além daquela... A visita não se esgota ali, há uma continuidade. Era só isso. Obrigado. Obrigada. Nós vamos encerrar o painel Os Trabalhos da Manhã. Não sei antes deixar de referir que considero da maior importância o que o colega acabou de nos deixar, o conhecimento dos nossos públicos. Como costuma dizer o nosso diretor científico, o professor António Pedro Pita, os públicos escolares, os públicos da comunidade escolar são um pouco os públicos que nós obrigamos a vir ao museu. Não é bem assim? Como todos sabemos, e ninguém retira importância a todo o trabalho que fazemos com as escolas e com a comunidade escolar, importantíssimo para a tal educação não formal, mas e os outros públicos? Aqueles que nós também gostaríamos que entrassem no nosso museu. Os séniores já vêm, no caso do Museu do Neorrealismo, é um trabalho muito consistente e muito continuado com os séniores, mas estava-me a lembrar, por exemplo, do público jovem, que é sempre o público, aquela faixa entre, não sei muito bem, talvez os 18 até a entrada para a faculdade, ou quando lá entram e que se recordam que ouviram falar num centro de documentação ou numa biblioteca de um museu que lhes pode ser útil para determinado trabalho de investigação. Portanto, são outro tipo de questões que podemos abordar mais tarde, mas o conhecer os nossos públicos é fundamental. Eu acho que para quem trabalha num museu ligado a uma Câmara Municipal, a um município, pode muito bem começar esse trabalho conhecendo os públicos do município, que não é assim tão difícil, conhecendo o público que trabalha com os colegas do desporto, com os colegas da juventude, com os colegas da ação social, com os colegas da divisão de recursos humanos, enfim. Há todo um manancial de públicos que, precisamente porque estamos integrados num município, nos é fácil ir ter com eles e dar-lhes a conhecer o nosso trabalho. Podemos começar por aí, porque depois, nestas questões, também o passo-a-palavra é muito importante. Até já, bom almoço. Boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite para moderar este painel da tarde, que promete imenso. Temos duas personalidades de áreas diferentes, mas complementares, e que espero que daqui saia uma discussão e uma aprendizagem para nós todos muito interessante. A Denise Paulini e o Miguel Horta. Vou moderar a sessão e começar já, para não demorarmos mais tempo, por apresentar a Denise, só apenas com um parênteses inicial, que não consigo deixar de dizer, é que me dá imenso gosto ver uma sala tão cheia, a abarrotar mesmo, se assim se pode dizer, de colegas interessados nestas áreas, o que nem sempre se vê e é muito bom para quem está quer desse lado, quer deste. Portanto, obrigada ao Museu do Neorrealismo, que, pelos vistos,
devem fazer mais destas. Está a correr muito bem. Ora bem, a Denise Paulini está há muito pouco tempo, há escassos meses, a coordenar o serviço educativo do Museu de Arte Contemporânea de Serralves. E durante cerca de 15 anos foi também coordenadora do serviço educativo de um museu em São Paulo, a brasileira, mais propriamente do Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Álvares Penteado, onde implementou vários programas de parcerias muito particulares, quer com o ICOM, quer com o famoso Instituto Moreira Salles, entre outros trabalhos. Foi professora de História da Arte, de História da Moda também, e do Traje, e também foi, ou tem sido, pontualmente, curadora de exposições. Vai-nos falar sobre, certamente, o trabalho que está a começar a fazer em Serralves, mas no seu resumo tem uma abordagem que me pareceu extremamente curiosa do ponto de vista teórico, de questionar o serviço educativo como catalisador de interrogador, da entidade que pode ser interrogativa sobre a própria natureza do museu e da sua evolução. Denise, faz favor. Queria começar por agradecer o convite. Sim. Pode pôr longe, porque eu falo muito alto. Tenho vários defeitos, entre eles, falar muito alto é um vício de professora, falar muito alto. Primeiro, muito obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação, Joana, obrigada, Miguel, então, pelo prazer de estar aqui com você. Obrigada a doutora Fátima Roque, a Lídia Agostinho, a Virgínia, a senhora Clara Camacho pelo convite e aí os colegas também, que eu estou entrando em contato hoje, quer dizer, como a Joana falou, estou muito recente aqui em Portugal e é um prazer estar com vocês. Também já de pronto peço uma desculpa ou explico que o brasileiro, o português do brasileiro tem uma sensação de ser uma informalidade, de ser informal demais. Às vezes eu me pego tendo uma sensação de que eu estou sendo extremamente informal. Acho que é uma característica do uso da língua do brasileiro. Bom, a senhora Lídia Agostinho me fez o convite, já colocando uma proposta de tema para essa discussão. E eu fiz uma pequena adaptação à proposta da pergunta, e, aliás, realmente foi uma pequena adaptação. Mas então, a pergunta é: poderão os museus, através dos seus serviços educativos, construir uma nova interpretação de si próprios? Se eu não me engano, a minha intervenção foi apenas na palavra construir. Era uma outra palavra e eu fiz uma sugestão de substituição. Então, por que eu mantive a minha intervenção, a frase, a pergunta, a instigadora foi tão pequena? Porque eu adorei de pronto a pergunta, né? Como a Joana comentou na apresentação, eu venho de uma trajetória de eu tinha acabado de completar 16 anos nessa mesmo cargo, coordenadora de serviço educativo. Então, se eu fosse localizar um único elemento que me moveu a estar, enfim, todos nós temos, quem tem uma trajetória profissional de muitos anos trabalhando na mesma área, sabe que a gente tem os elementos que nos alimentam, né? E o que me alimenta é o amor por essa experiência de estar no museu, né? Mas esse amor pela experiência de estar no museu vem junto de um questionamento também do papel do museu, de maneira de se relacionar com o museu, que foi mudando e desde o início, quando eu comecei a trabalhar com o educativo, mudou muito e mudou boa parte num sentido positivo. Bom, mas eu tive vontade de pensar essa frase aí na chave da afirmação, não como uma pergunta. E eu gostaria de pontuar toda a minha fala argumentando que essa frase ela pode ser um dos motores do educativo. Eu falei aí de alimento, de lenha para a nossa fogueira interna. Então, um dos motes que eu tenho aí utilizado
enfim, na minha trajetória muito antes de chegar em Serralves, mas agora começando um trabalho em Serralves, de que essa chave afirmativa, através dos seus serviços educativos, os museus sim podem construir uma interpretação ou uma nova interpretação. Aqui, perdão, a palavra que faltou é nova interpretação. Até vou corrigir, se vocês me permitem, uma nova interpretação de si próprios. Então, acho que essa frase pode ser um dos motores da atividade do educativo e da nossa conversa de hoje. Nessa brincadeira com a frase, nesse jogo que eu estou propondo aí com a frase, né, eu estruturei a fala, estruturei a reflexão a partir de um caminho do museu para dentro e do museu para fora. Então, essa interpretação de si próprios, ou essa nova interpretação de si próprios, ela tem uma chave para dentro e uma chave para fora. A chave para fora, quando a gente pensa na relação com o público, ela é de imensa importância, mas é de grande importância e ela também vai reger a relação para fora, como é que o museu se relaciona para dentro, como é que o museu se pensa. Mas vamos aí devagarinho. Esses apontamentos que eu estou colocando aqui no PowerPoint são apenas lembranças para eu me lembrar, para eu não divagar demais na fala. Ponto principal, então, para permear qualquer trabalho do museu para dentro, do educativo para dentro, para fora, do museu para dentro, para fora, é pensar a mediação como uma atividade crítica. E aí já começa um imenso desafio. Eu vou voltar aí essa questão. E gostaria de falar com a Sara que eu inevitavelmente vou buscar muito da fala dela, porque fiquei muito feliz em ver muitas questões ou questionamentos refletidos na fala da Sara, então eu algum momento vou buscar algumas falas e relembrar algumas questões que a Sara levantou. Então, nessa dimensão então, do museu para dentro e do museu para fora, na dimensão do museu para fora, né? Na dimensão do museu com seu público, só isso já seria tema de um longo seminário, poderíamos ficar dias aqui conversando. Mas eu gostaria de lembrar que os museus, eles são os museus modernos, né? As modernas coleções, elas são herdeiras de um pensamento, de um movimento que é gerado ali na Revolução Francesa, no século XVIII, e que pensa a educação das massas e que pensa o museu como forma, eu não vou usar a palavra instrumento, ferramenta, mas como maneira, já desde então da gênese dos museus modernos, a gente já tem essa concepção da relação do museu como, eu estou evitando usar a palavra instrumento, ferramenta, né, mas como um medium educativo ou que tem uma relação com a educação. Porém, eu volto para o slide, eu só queria ir adiante. Existe um porém aí nessa gênese. O museu vai herdar da Revolução Francesa boas intenções, como também os paradoxos. Então existem paradoxos que são gerados e que são justamente essa concepção específica de educação. Então, que Jacques Rancière, que alguns de vocês, boa parte deve conhecer muito bem, por exemplo, no Mestre Ignorante, levanta, né, quando se estabelece uma posição de que alguém precisa ser educado, está se estabelecendo posições e, inevitavelmente, está se estabelecendo hierarquias. E aí a gente tem um problema e a gente também tem uma solução, porque o museu, pela sua natureza, ele tem uma flexibilidade, uma dança muito mais dinâmica, ele tem um potencial, eu acredito, um ferramental muito maior do que, por exemplo, a educação formal. Mas a gente herdou esse paradoxo, né? Essa concepção específica de educação. Então, de que pressupõe que o educando está numa posição, e numa posição de receber,
né? E o educador está na posição de dar. E que o educador Paulo Freire, no Brasil, sempre apontou como um dos problemas da educação é pensar a educação bancária, né? Pensar a educação que vai-se a algum lugar para sacar, né? Fazer o saque. Em Portugal usa-se a palavra retirada? Levantamento. No caixa eletrônico é levantamento, né? No caixa eletrônico, o levantamento. Então e o museu, durante um longo período, e os serviços educativos foram herdeiros dessa concepção. O monitor, eu utilizo muito a palavra educador no contexto do museu, mas durante anos no Brasil utilizou a palavra monitor, e aí se me permitem uma piada, um dia eu estava no museu e ouvi o rádio do segurança dizendo que estava tendo um problema com o monitor. O monitor estava com um problema e eu saí correndo, porque KPX, KPO, aqueles signos lá que eles falam, e ele não falou que o monitor estava quebrado, porque daí eu entenderia que não era o ecrã. Ele falou, o monitor está com problema, alguma coisa está acontecendo com o monitor. Eu falei, nossa, alguém está passando mal. Enfim, não é por isso, mas há muitos anos a gente acabou utilizando a palavra educador. Aqui em Portugal eu tenho enfrentado outro dilema, que é o dilema da nomenclatura, mas no Brasil utilizou-se a palavra monitor, depois utilizou-se a palavra animador. Perdão, Miguel. Foi uma parte que estava a dizer que nós somos mediadores do museu, music mediators, na minha opinião. Em inglês utiliza-se ainda a palavra guide, né? Guia. Sim. É outra espécie humana, mas sim. Mas no Brasil se utilizou a palavra facilitador. O Paulo Portela, uns anos antes ele acabou de sair, ele ficou 20 anos no MASP, mas ele chegou a utilizar, acho que nos últimos 3 anos utilizava a palavra facilitador, mediador ou educador, né? Em Portugal, educador tem uma outra concepção, mas acho que uma dos endereçamentos da fala da Sara é a questão de que às vezes também é melhor não ir adiante uma das estratégias também que eu estou utilizando em Serralves, não ir adiante. Então eu não vou implementar um novo nome sem antes ter um conhecimento muito maior da situação que eu estou. Como Serralves utilizava a palavra educador também, eu estou utilizando mais a palavra educador, porque para mim monitor realmente soa esquisito. Mas todos os nomes terão questões a serem discutidas, mas facilitador também. Em português brasileiro, facilitador parece alguém que está fazendo contrabando. Mas, enfim, pode ser uma coisa curiosa e pode ser uma coisa positiva, fazer contrabando de alguma coisa. O que a gente está fazendo contrabando? Animador é terrível, né? E tem um outro digestão, a digestão da língua, né? Bom, esses paradoxos então que nós herdamos. Mas um caminho aí, acredito que muitos de vocês conheçam, né, e já tem uma familiaridade, que tem se intensificado a partir da década de 70, mas a partir da década de 90, um caminho muito mais acentuado a partir da década de 90, de pensar uma outra relação, né, uma reflexão sobre o sentido dos educativos em museus. Isso já vem, na verdade isso vem durante todo o século XX, mas a partir da década de 70 isso aumenta, a partir da década de 90 ainda mais, e a gente poderia fazer um outro capítulo que início dos anos 2000, por volta de 2005, 2007, começa-se um outro capítulo em educativos, quando os educativos começam a utilizar a palavra de curadoria educativa. O termo curadoria educativa, ela traz uma dimensão muito interessante para se pensar a atividade dos educativos, mas eu já nem cheguei a entrar nisso na minha fala. Mas incorporar princípios construtivistas, né, na sua prática. Incorporar o que é a relação com o conhecimento, o que é a construção conjunta de conhecimento, o que é pensar a educação, e a educação no âmbito dos museus, dos centros culturais, enfim, na chave da autonomia. Pensando nisso, a gente não pode deixar de perguntar, eu acho que como uma das perguntas chaves que vão motivar e construir uma coerência para o serviço educativo, é a quem o museu serve
e a quem o educativo serve, né? Qual é o seu propósito. Então, acredito que um trabalho com força, ele só pode ser gerado pelo caminho da coerência. E o caminho da coerência passa por a gente fazer as perguntas dolorosas e as perguntas nem sempre fáceis de responder. Mas essa pergunta, a quem o museu serve, a quem o educativo serve, são perguntas essenciais para a gente conseguir construir o nosso trabalho. É claro que não vai ter uma resposta única, mas perguntar já é o efeito benéfico, né? Ter essa pergunta sempre de fundo, a quem serve é uma palavra, né, um termo esquisito, mas a quem eu me dirijo, qual é o meu propósito? Eu poderia ter colocado de uma forma talvez mais delicada, qual é o meu propósito, a quem eu me dirijo como serviço educativo. Bom, esses são alguns dos apontamentos. Eu poderia, aí realmente, a gente poderia falar durante muitas horas sobre essa dimensão do museu para fora, mas eu gostaria de entrar também na dimensão do museu para dentro. Nessa construção da coerência do trabalho, a construção da coerência do trabalho, do serviço educativo e do museu como um todo vai passar pela dimensão do museu repensar a sua dimensão para dentro. Quer dizer, a sua comunicação para fora, o museu para fora, depende de como o museu vai estabelecer a sua conversa para dentro. Eu ia pontuar minha fala hoje pela um trecho de um poema de um poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, que tem um trecho de um poema que ele fala cego pela força de ver. Né? E, enfim, todas as áreas do conhecimento, qualquer trabalho, a gente pode ser vítima disso. E os educativos, os museus, enfim, particularmente podem ser vítimas do cego pela força de ver. Então, a gente está tão diante das coisas que a gente não enxerga mais. E essas perguntas, a quem o museu serve, a quem o educativo serve, eu acho que são perguntas para me despertar, para me fazer acordar da minha cegueira. Bom, nessa dimensão então do museu para dentro, né? Os educativos, eles se confrontam com esse desafio, e é um desafio que eu acredito um dos geradores das posições difíceis que com frequência os educativos se encontram na sua interlocução com as instituições, no trabalho a ser desenvolvido nas instituições. Que é esse desafio de fazer parte das instituições, mas ter como essência, que é a essência da educação, questionar os modos e as idiosincrasias das instituições. Então, no Brasil, em Portugal, em todo lugar, o educativo é sempre aquele departamento, aquele setor chato, né? Que as coisas não estão prontas e que sempre vai problematizar. Então, porque enfim, é da natureza do serviço educativo. A gente pode fazer isso de uma maneira mais dócil, de uma maneira mais truculenta, mas, enfim, quem é que falou do mosquito, né, de picar, né, de picar, de causar, né? Então acho que é esse enfim, o desafio, mas essa interlocução, né, essa chave de estar dentro da instituição, mas ter como compromisso questionar como a instituição como a instituição trabalha. E nós temos aí um desafio, se a gente for analisar a trajetória dos museus. Enfim, eu falei aí da gênese dos museus no século XVIII, mas a trajetória dos museus, nós temos hoje um outro desafio, que é caminhar de mãos dadas com o gerenciamento dos museus, que no mundo todo, não é só em Portugal, não é só no Brasil, no mundo todo, o gerenciamento dos museus vem por uma chave que é o museu tem que estar de mãos dadas com o marketing, com o gerenciamento empresarial. Né? Então, o educativo tem que saber lidar com isso com maturidade. E que não é muito fácil. Tem que fazer concessões, mas ao mesmo tempo tem que se posicionar.
uma das questões que a Sara levantou, e aqui ela falou da ser relevante, né? Mas ela também falou do 8º item ser acessível, e ela utilizou a palavra de fazer sentido, né? Eu coloquei aqui entre aspas o fazer sentido. Então, a gente tem que fazer sentido, ser coerente, mas ao mesmo tempo o museu tem que viver, né? Tem que se financiar e tem que financiar as ações, os educativos têm que financiar as ações e tem que ser sustentável. Aí eu estou usando a palavra também que a Sara utilizou numa outra chave. Eu aposto que um dos caminhos, talvez, o caminho que eu vislumbro atualmente para a gente fazer essa interlocução, seja essa dose não letal, né? Pensar o educativo como esse antídoto, essa dose não letal, quer dizer, passa por uma inteligência que os educativos têm que desenvolver como um todo, não só os coordenadores, mas toda a equipe do educativo, de quanto dosar essa quantidade de veneno, né? Que vai causar, um componente que vai causar um distúrbio, um transtorno no corpo, mas esse transtorno vai causar mudança, vai causar um reposicionamento, e aí volto novamente para um slide que a Sara começou a falar dela, tinha uma frase em inglês, né, que mudar é doloroso, mas não mudar é letal. Mudar é difícil, mas não mudar é letal, né? Então esse componente, esse veneno, essa dose não letal, né, esse princípio do soro que é inoculado ali, do veneno que é inoculado no cavalo para gerar o soro antiofídico, se não me engano, mas que pode, né, do veneno gerar um benefício, talvez seja essa atuação do educativo, e ali passa por um princípio da dosagem também, né? A gente vai ter que dosar qual é o transtorno que a gente causa no corpo, a dose de transtorno, e a dose de transtorno olhando com realismo, né? Então, os educativos é reservada essa riquíssima, mas muitas vezes ingrata, tarefa de repensar o museu. E aí, repensando o museu, né, então, o museu para dentro, o educativo como um elemento que vai inocular essa dose não letal, esse distúrbio, esse transtorno, mas que provoca um incômodo com fins de um benefício. Talvez, eu penso que os educativos podem aprender muito com a experimentação artística, com a dose de coragem e de coragem do erro que a experimentação artística traz. Então, a experimentação artística, ela é muito diferente da experimentação científica. A experimentação científica, elas existem parâmetros que vão regular uma experiência. Então, não lembro muito das minhas aulas de ciência, mas uma experiência que eu fizesse na aula de ciências, ela terá, ou um laboratório mais sério de ciências, ele terá parâmetros para reger determinados fenômenos que está se observando, para provar determinadas teorias. Na experimentação artística é muito diferente. Os parâmetros são muitas vezes porosos ou muitas vezes imateriais, e os parâmetros estão em construção. Eu acredito que nesse sentido a experimentação artística pode ser muito benéfica para o serviço educativo, porque o serviço educativo também, todo mundo que tem experiência com o serviço educativo sabe que os parâmetros estão em construção. Por quê? Porque a realidade de hoje não é a realidade de amanhã, mas principalmente porque a gente está lidando com a relação, né? Um dia, conversando com um educador aqui, já em Serralvo, não sei porque apareceu a frase do Arthur, se não me engano o título do texto do Arthur, o ator como atleta do sentimento, se não me engano é do sentimento. E aí eu coloquei a ideia do educador como atleta da relação, né? Aquele que exercita, né? A musculatura do educador é a musculatura que é exercitada na relação. A condição de exclusão ou diferença leva ao isolamento deste tipo de públicos, fechados nas suas casas, nas instituições ou escolas. Não acedem à comunicação produzida nos museus. Esta situação aconselha os serviços educativos a terem uma atitude ativa na divulgação das propostas, devendo elaborar uma base de dados específica para esta área de trabalhos.
A produção de materiais de divulgação específicos, como o convite em língua gestual que acabei de mostrar, pode ser decisiva. O contacto pessoal, telefónico ou presencial assume uma grande importância. De facto, o museu tem que ter um rosto. Neste início de século, o melhor sítio para olhar o mundo é mesmo um museu ou uma biblioteca. É o melhor ponto de vista, é o sítio onde o nosso olhar tem mesmo que ser grande.